No episódio 7 de Mais Linda que Você, depois de encontrar Efsun, Emir percebe que ela sofreu uma queda do cavalo. Ao tentar ajudá-la a se levantar, ela revela que deslocou o ombro. Emir insiste para levá-la imediatamente ao hospital e fazer uma radiografia antes de qualquer procedimento. Mas Efsun garante que aquela lesão já aconteceu outras vezes e pede que ele coloque o ombro no lugar ali mesmo. Preocupado com a possibilidade de haver uma fratura, Emir se recusa. Determinada, Efsun ameaça bater o ombro contra uma árvore se ele não ajudar. Sem alternativa, Emir faz a redução da luxação, recolocando a articulação no lugar. Depois do procedimento, ele verifica se ela está bem e os dois respiram aliviados ao perceber que a dor diminuiu. Enquanto voltam caminhando, Emir retira algumas folhas que ficaram presas no cabelo de Efsun após a queda. Ela agradece pela ajuda e garante que já está melhor. Mesmo assim, Emir insiste para que ela tenha mais cuidado dali em diante. Surpreso com sua coragem, pergunta se ela não tem medo de nada. Efsun responde com naturalidade, enquanto ele decide que o melhor é deixar os cavalos para serem recolhidos depois e seguir o restante do caminho a pé. Durante a caminhada, Efsun descobre que Emir também sabe montar a cavalo. Ele comenta que ainda existem muitas coisas sobre sua vida que ela desconhece e brinca dizendo que ela terá tempo para descobri-las. Antes de encerrar o assunto, lembra que foi ele quem colocou seu ombro no lugar e faz questão de dizer que ela não poderá usar isso contra ele no futuro. Efsun sorri e responde que ele começou a se gabar rápido demais, provocando mais uma troca de brincadeiras entre os dois. Enquanto isso, Serpil vai até a fábrica para conversar com Kaia. Ao chegar, descobre que ele cancelou todos os compromissos da tarde por causa de uma reunião urgente e já deixou o local. Antes de ir embora, Serpil pergunta a uma funcionária sobre uma pomada que havia entregue para análise no laboratório, mas é informada de que o resultado ainda não ficou pronto. Sem desconfiar do que acabou de descobrir, Serpil liga para Kaia. Durante a conversa, pergunta onde ele está. Kaia responde imediatamente que está em seu escritório, tentando esconder que não se encontra na fábrica. A resposta desperta a desconfiança de Serpil, pois ela acabou de confirmar que ele não estava lá. Mesmo percebendo a mentira, ela não o confronta naquele momento. Kaia encerra a ligação dizendo que precisa participar de uma reunião urgente, enquanto Serpil permanece intrigada com a situação. Ao mesmo tempo, Emir decide levar Efsun embora da fazenda. Inicialmente, ele pretende levá-la para casa para descansar, mas ela insiste que deseja ir ao hospital onde Ismin está internada. Emir sugere que acompanhem o estado da paciente por chamada de vídeo, acreditando que Efsun precisa descansar, mas ela se recusa. Muito abalada, afirma que precisa ver a paciente pessoalmente, pois não conseguiria permanecer em casa sem saber o que aconteceu. Durante o trajeto, Efsun continua se culpando pelo estado grave de Ismin. Emir tenta convencê-la de que ela não teve responsabilidade pelo ocorrido. Ele lembra que havia pedido apenas que ela analisasse o prontuário, mas que a decisão final sobre a cirurgia era dele. Além disso, explica que também revisou os documentos e igualmente não percebeu que a paciente havia substituído os exames recentes por resultados antigos. Para Emir, ninguém da equipe poderia ter descoberto a fraude com facilidade. Mesmo ouvindo essas explicações, Efsun insiste que deveria ter percebido que Ismin estava disposta a colocar a própria vida em risco apenas para realizar a cirurgia. Emir então recorda o desespero que ela demonstrou no hospital e pergunta se aquela reação tem relação com algum acontecimento traumático do passado. Ele comenta que ela sofreu uma verdadeira crise de pânico antes de fugir para a fazenda e pergunta diretamente o que aconteceu anos atrás. Efsun evita responder. Ela diz apenas que é dermatologista e que ficou profundamente abalada por acreditar que cometeu um erro médico. Emir percebe que ela está escondendo algo muito maior, mas, diante da resistência de Efsun, decide não insistir naquele momento. Os dois continuam a viagem em silêncio, seguindo para o hospital enquanto a preocupação com o estado de Ismin permanece cada vez maior. Depois de saírem da fazenda, Efsun começa a sentir as consequências da queda do cavalo. Ela comenta que no momento do acidente, quase não sentiu dor, mas agora seu corpo inteiro está dolorido. Emir tenta ajudá-la a caminhar, mas ela prefere seguir sozinha. Apesar do cansaço, ele percebe que ela finalmente está sorrindo outra vez, o que o deixa aliviado. No hospital, Pervin continua em recuperação após a cirurgia da mão. Emir liga para saber como ela está, mas ela não atende. Seu pai está ao lado dela. O médico tranquiliza Pervin ao informar que os exames mostram uma excelente recuperação. Mesmo ansiosa para voltar a operar, ela é orientada a ter paciência,
pois precisará de mais algum tempo para recuperar totalmente os movimentos da mão. Pervin agradece pela cirurgia bem-sucedida e demonstra confiança de que voltará a trabalhar em breve. Enquanto isso, Binur encontra Efsun e fica assustada ao vê-la coberta de folhas com o casaco rasgado e ainda sentindo dores por causa da queda do cavalo. Efsun explica que sofreu apenas um pequeno acidente e tenta minimizar a situação. Logo em seguida, recebe a notícia de que Ismin já está fora de perigo. Aliviada, Efsun agradece pela recuperação da paciente e admite que não suportaria carregar a culpa pela morte de outra pessoa. Binur tenta acalmá-la, abraça a amiga e reforça que tudo terminou bem. Efsun e Emir vão até o quarto de Ismin. Emir informa que a paciente se recuperou porque a equipe conseguiu identificar rapidamente a crise provocada pela tireoide descontrolada. Emir a repreende pela atitude irresponsável de esconder seus exames verdadeiros. Ele explica que ela colocou a própria vida e toda a equipe médica em risco ao apresentar resultados falsificados apenas para conseguir ser operada. Arrependida, Ismin admite que os médicos anteriores haviam recusado a cirurgia justamente por causa do problema na tireoide. Impaciente para realizar o procedimento estético, ela decidiu substituir os exames recentes pelos antigos para enganar os médicos. Ela pede desculpas pelo que fez e reconhece que colocou sua vida em perigo. Depois da conversa, Efsun tranquiliza a paciente. Ela explica que primeiro será necessário controlar a tireoide e somente depois pensar em qualquer cirurgia. Ismin afirma que não pretende mais passar por uma operação estética. Ela revela que fez tudo aquilo porque acreditava que precisava mudar a aparência para agradar Ata. Nesse momento, Ata demonstra que nunca exigiu essa mudança e afirma que sempre a amou exatamente como ela era, antes e depois do emagrecimento. Ao ouvir essas palavras, Efsun lembra a Ismin que ela já é bonita do jeito que é e que o mais importante é ter alguém que a valorize por quem realmente é. Antes de sair, ela coloca seu telefone à disposição caso a paciente precise de ajuda. Enquanto isso, na universidade, a sobrinha de Binur finalmente consegue comprar um café com o próprio dinheiro. Logo depois encontra Sen, que começa a provocá-la de maneira bem-humorada. Ele comenta que ela já parece mais independente por estar pagando suas próprias despesas. A jovem, porém, interpreta tudo como arrogância e responde de forma seca. Sen tenta iniciar uma conversa lembrando que os dois estudaram na mesma turma durante 2 anos, mas ela afirma que prefere continuar como se nunca tivessem se conhecido. Quando ele sugere que o motivo da antipatia pode ser a diferença de condição financeira entre eles, a estudante responde que o problema não é a riqueza dele, mas seu comportamento. A conversa termina sem que os dois cheguem a um entendimento. De volta ao hospital, Emir continua preocupado com Efsun. Ele percebe que ela ainda está coberta de folhas, com a roupa rasgada e insistindo em procurar chocolate para aliviar a tensão. Emir se oferece para comprar o doce e pede que ela cuide primeiro dos ferimentos. Mas Efsun insiste que quer o chocolate imediatamente e diz que Binur já está esperando por ela. Diante da insistência, Emir concorda em encontrá-la mais tarde e os dois seguem caminhos diferentes.